Olá, nós vamos responder uma outra pergunta hoje aqui, que é uma pergunta muito interessante, mas a gente precisa de um pouco mais de informação para responder essa pergunta, né? Então, a mãe perguntou: é possível se fazer o diagnóstico de dislexia em uma criança de 7 anos da idade? Então, a resposta é não. Mas a resposta é não, mas a gente precisa entender o porquê não, né? Então, dislexia, pessoal, é um transtorno de aprendizagem em que há uma origem neurobiológica, ou seja, se o problema for uma alfabetização ruim, se o problema for uma deficiência sensorial, se o problema for problemas intelectuais, você não vai fazer diagnóstico de dislexia. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem específico decorrente de alterações neurobiológicas que provocam uma dificuldade no aprendizado da leitura de forma fluente e com alterações ortográficas. E isso tudo tem um período em que pode ser diagnosticado. Então, quando você começa a observar a evolução de como as pessoas aprendem a ler e a escrever, existem alguns pedacinhos ali do desenvolvimento que eles são muito marcantes, né? Então, a gente poderia dividir isso em 3 pedaços. Tem um primeiro pedaço, entre 4 e 6 anos da idade, que a gente chama de estágio visual da leitura. O que é esse estágio visual da leitura? É quando a criança é capaz de olhar na lousa e copiar coisas, mas ela não é capaz ainda de produzir a escrita propriamente dita sem cópia. Então, no estágio visual da leitura, a criança olha e copia no caderno. Isso acontece entre 4 e 6 anos da idade. Entre 6 e 7 anos da idade, então, primeiro, entre 4 e 6 anos, estágio visual. Entre 6 e 7 anos da idade, a gente vai para o segundo estágio, que é o chamado estágio fonológico da leitura. O que é o estágio fonológico? É quando a criança passa a ser capaz de fazer, por exemplo, um ditado. Então, o cérebro dela consegue converter fonema em grafema e grafema em fonema. Então, o primeiro estágio, 4 a 6 anos, estágio visual da leitura. Segundo estágio, de 6 a 7 anos, estágio fonológico da leitura. E o terceiro estágio, que acontece depois de 7 anos da idade, entre 7 e 9 anos, nós chamamos de estágio ortográfico da leitura. O que é o estágio ortográfico da leitura? É quando o nosso cérebro, quando a gente olha para uma palavra, ele não olha mais para as sílabas e nem para os pequenos pedaços. O nosso cérebro olha para a palavra inteira, por exemplo, está escrito bicicleta, cavalo, cadeira. O nosso cérebro olha para a palavra inteira, sem olhar para as partes menores, vai aqui atrás numa zona que a gente chama de banco neurológico das palavras, faz uma comparação visual entre esses elementos e aí você lê a palavra completamente. Então, por exemplo, se eu projetar ali na parede a palavra bicicleta, eu olho e faço assim, ó, bicicleta. Eu nem olhei para as letras. Por quê? Porque eu tenho mais de 9 anos de idade, eu fui adequadamente alfabetizado, então eu tenho o estágio ortográfico da leitura. Então, vocês percebem que, do ponto de vista neurológico, isso aí vai estar pronto após 9 anos de idade. Então, não é possível fazer diagnóstico de dislexia numa criança entre 6 e 7 anos de idade. Existe uma impossibilidade teórica em se estabelecer esse diagnóstico nessa idade. Um abraço.